Vamos lá, pessoal, sem trapacear, vai agora nos comentários e me dá o nome desses personagens. Se você sabe quem eles são, se você sabe o nome desses personagens, escreve lá nos comentários. Não vai pesquisar, só coloca se você se lembra. Mas se você não se lembra, coloca lá, não faço ideia. Eu vou esperar. Já esperei, era só esse tempo que você tinha. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo para você poder colocar. Mas se você não se lembra do nome desses personagens, não se sinta culpado, porque quase ninguém se lembra. E existem muitos motivos para você não se lembrar dos nomes de um dos filmes de maior sucesso da história. Avatar é um filme que estourou as bilheterias no primeiro e no segundo filme. É um filme que é completamente imersivo, uma das histórias mais importantes do James Cameron, mas ainda assim, a maioria das pessoas, mesmo aquelas que gostam do filme, que dizem que amam esse filme, não faz ideia do nome desses personagens. Mas por que isso acontece? Quando eu assisti Avatar pela primeira vez, foi uma experiência maravilhosa. Eu achei aquilo tudo muito lindo, perfeito, aquele cenário, aquele planeta. Eu terminei o filme pensando, cara, eu queria morar em Pandora. Que lugar bonito pra caramba. Porém, passados anos, eu nunca revisitei esse filme. Nunca foi um filme que eu quis reassistir. Não havia absolutamente nada nesse filme que me empolgasse a ponto de querer voltar a vê-lo. E olha, para comparação, um outro filme que também fez com que eu estivesse imerso naquele planeta foi O Senhor dos Anéis. Eu queria morar em Valfenda ou queria morar no Condado, aqueles lugares lindíssimos da Terra-média. E eu voltei a assistir esse filme várias vezes. O Senhor dos Anéis é o filme provavelmente que eu mais assisti na minha vida. Então, por que as pessoas não se lembram dos personagens de Pandora, mas se lembram claramente dos personagens do Senhor dos Anéis? Se eu perguntar para você o nome de personagens do Senhor dos Anéis, você provavelmente vai citar Frodo, Aragorn, Gandalf, Sam. Tem vários personagens, Gollum, muitos personagens marcantes nesse filme. Mas o mesmo não acontece com a Pandora, com o mundo de Avatar. Existem alguns motivos: tema, caracterização e personagens. Você deve se lembrar de que eu já falei aqui no canal de que histórias, elas são conduzidas basicamente por 3 ou 4 motivos. O primeiro seriam histórias conduzidas ou motivadas pelo enredo. As coisas que acontecem na história é que fazem com que a história avance. Histórias como, por exemplo, a origem. Tudo o que acontece na história vai fazer com que os personagens reajam e é o que acontece que vai avançar a história. O outro tipo de história é aquela que é conduzida pelo personagem. É o personagem que faz as coisas acontecerem nesse tipo de história. Por exemplo, o Coringa é uma história conduzida pelas ações e reações desse personagem. Existem histórias conduzidas pelo tema. Então, existe uma ideia, um tema central, e é isso que vai conduzir cada aspecto da história, como acontece em Black Mirror. O tema dessa tecnologia que nos assusta, de um futuro distópico onde a tecnologia se torna nossa inimiga de várias formas, é o que conduz todas as histórias de Black Mirror. E existem histórias que a gente pode dizer que são conduzidas pelo ambiente. Não unicamente pelo ambiente, mas o ambiente desempenha um papel central nessas histórias. Normalmente são histórias de fantasia. Então você pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, o ambiente da Terra-média são plantas diferentes, animais diferentes, criaturas diferentes. Tudo isso faz com que a história seja conduzida. O mesmo também acontece em certa medida com Game of Thrones e até mesmo com o desenho Arcane. Avatar é uma história conduzida tanto por tema como por ambiente. Vamos começar pela parte que todo mundo concorda que é muito bem feita nessa história, o ambiente. Se você perguntar para todo mundo que gosta de Avatar por que gosta desse filme, 99% vão responder porque é lindo. O ambiente é lindo. Assim como eu, essas pessoas gostariam de morar em Pandora. É um lugar maravilhoso, com plantas, animais, um clima, tudo perfeito e harmônico. Representa praticamente o paraíso, é um lugar edênico,
perfeito. Se você retira a beleza do ambiente de Avatar, você retira praticamente toda a essência da história, porque toda a história é baseada na beleza desse ambiente que está sendo ameaçado por forças externas, e a gente vai chegar nesse, que é provavelmente o maior problema desse filme. Mas o ambiente ele desempenha esse papel fundamental. Tudo gira em torno de explorar esse ambiente ou proteger esse ambiente. Ou seja, ele é a chave para você gostar ou desgostar de Avatar. O mais importante nesse filme é a experiência imersiva que você tem nele. E é claro que num ambiente tão maravilhoso como esse, tão bonito de Avatar, a ideia central é: precisamos proteger isso de forças inimigas. Existem pessoas que querem destruir o ambiente. E esse é o tema. E é um tema muito bonito. Todo mundo vai concordar que proteger a natureza, defender o meio ambiente é algo extremamente importante. A gente tem visto todas as catástrofes, tristes catástrofes ambientais que têm acontecido no Brasil e no mundo por conta de toda a mudança climática, dos problemas do meio ambiente, coisas que a gente nunca viu antes, o calor que está fazendo fora de época, o clima está todo bagunçado. A gente já não consegue mais reconhecer o mundo de hoje, conciliá-lo com o mundo que era na nossa infância, na nossa adolescência. As coisas estão mudando rapidamente. Então, proteger o meio ambiente é algo que todo mundo concorda. Aliás, recentemente, uma organização não governamental chamada Earthsight fez um relatório onde mostrou que existem empresas de roupa que estão lucrando com o desmatamento no Brasil, especificamente da Amazônia e do Cerrado. Apesar dessas empresas terem o selo de Better Cotton, que teoricamente faria com que elas utilizassem algodão de fontes sustentáveis. Mas não é isso que acontece na prática, pelo menos não com essas empresas. Eu gosto de usar Insider por muitos motivos. Um deles também é pela questão da sustentabilidade. As camisetas da Insider não são feitas de algodão. O tecido é superior ao de algodão. Esse é um tecido feito de modal tencel, que, se você não sabe, ele é extraído da madeira, e toda a madeira que é utilizada nesse processo é de reflorestamento. E não só isso, ele também possui o selo Oecotex, CO2 Control e Eu Reciclo, fazendo com que você esteja adquirindo um produto que pensa no meio ambiente. E por ele ser feito de modal tencel, de árvores de reflorestamento, ele não utiliza irrigação, não precisa de cultivo, não usa pesticida, nem nenhum outro produto químico, e ele consegue ser muito superior ao algodão. Ele não desbota, é mais macio e dura muito mais do que algodão. Então, ao adquirir Insider, você está adquirindo um produto cheio de tecnologia e que também se preocupa com o meio ambiente. Com o cupom Jurandir12 você consegue 12% de desconto, confere, o link está na descrição. Mas se todos nós concordamos que é importante cuidar do meio ambiente, por que é que existem tantas pessoas que não gostam desse filme? E por que é que mesmo aquelas que gostam dele não se lembram do que acontece nesse filme, pelo menos de quais são os personagens dele? Isso acontece, primeiramente, por conta da caracterização desses personagens. A forma como esse filme é feita, a forma como essa mensagem, a mensagem é boa, mas a forma como ela é entregue é extremamente pobre e mal feita. E quando a mensagem é entregue de forma pobre, ela prejudica a própria mensagem, prejudica todo o ideal pelo qual James Cameron está lutando através desse seu filme. A caracterização é extremamente estereotipada. De um lado você tem os humanos, que são todos malvados, e do outro lado você tem os Na'vi, que são todos bondosos. São pessoas que vivem num mundo idílico, num cenário maravilhoso, e que são pessoas maravilhosas e bondosas e que está tudo certo, é uma sociedade perfeita. E se tem uma coisa que a história nos mostra, é que isso não é verdade. É claro que colonização é algo horrível e que traz muitos problemas, mas a gente não pode ser também ingênuo de achar que os povos nativos eram povos perfeitos, eram povos que nada de ruim acontecia lá, que eles já tinham atingido o ápice da moral, o ápice de uma sociedade boa. Um exemplo inteligente de como que isso foi abordado foi o filme Apocalipto, do Mel Gibson. Logo no começo do filme existe uma citação do filósofo e historiador William James Durant, que afirmou: uma grande civilização
não pode ser conquistada por fora sem ter sido antes destruída por dentro. E toda a ideia do filme do Apocalipto, se você não assistiu, eu recomendo, é um filme muito forte, extremamente pesado, de violência, mas com uma mensagem muito inteligente. A ideia desse filme é mostrar justamente que os povos nativos de várias sociedades, eles já estavam tão destruídos por dentro, tão separados, tão divididos por lutas internas, tentativas de expansão de terras, guerras tribais, rituais de sacrifícios humanos e todo tipo de coisa absurda que acontecia entre esses povos, que quando os estrangeiros chegaram, quando os colonizadores chegaram, foi muito fácil conquistar esse povo que já era dividido. E isso está diretamente relacionado com a utopia do tema que é proposto no filme. Viver de forma primitiva é a melhor forma de viver de acordo com Avatar. E eu sou um cara que ama a natureza. Eu não vejo a hora de ter a minha chácara, meu sítio para morar lá no interior, no meio da natureza, da forma mais sustentável e tranquila possível, longe da cidade, do barulho. Eu sou esse cara. Mas eu não vou ter a utopia de achar que viver sem água canalizada, sem energia, sem internet, sem medicamentos, sem acesso à rede de esgoto, sem nada dos confortos que a tecnologia e a civilização nos trouxe, seria o ideal. Não! Tudo que a tecnologia nos trouxe fez com que, inclusive, a nossa expectativa de vida hoje seja muito maior a de uma pessoa primitiva ou de um nativo de qualquer país. Mas em Avatar, a ideia que se quer transmitir é que tudo que existe de máquina, tudo que é feito de metal, tudo que é feito de tecnologia, tudo que é feito de consumo, tudo isso é ruim. Bom mesmo é você viver descalço, no meio da floresta, comendo frutinha colhida do pé e vivendo em harmonia com a natureza. E eles chegam ao ponto de rejeitar até mesmo a medicina que traz tantos benefícios para nós hoje, a cura para tantas doenças que antes pareciam ser impossíveis de serem curadas. Eles tratam isso como sendo ridículo, ao ponto de, nessa cena, por exemplo, essa garota ser curada com soprinhos na barriga. Sim, existem muitas coisas que os nativos podem nos ensinar sobre cura de doenças através das ervas, através das plantas. Eu acredito nisso, mas é utopia a gente achar que a cura para qualquer doença do mundo esteja apenas em plantinhas que a gente esfrega na barriga das pessoas ou em soprar a barriga das pessoas. Existe a necessidade de tecnologia. Deus deu a sabedoria para o ser humano também fazer remédios e a gente tem que aproveitar esse benefício que a gente tem ao nosso alcance. E o filme ele tenta mostrar como se toda tecnologia, todo avanço fosse inútil diante da grande sabedoria primitiva. E então nós chegamos no motivo da gente não lembrar de nenhum personagem desse filme. Eles são completamente superficiais. Eles simplesmente não importam. Até mesmo o protagonista, Jake Sully, ele é interpretado de forma superficial. Ele tem uma história de fundo interessante de substituir o irmão, de ter uma deficiência e agora se ver num corpo muito maior e mais forte do que antes, mas ainda assim ele é extremamente superficial, estereotipado. E assim como o corpo de Avatar que ele utiliza, ele também é uma pessoa vazia. E olha que ele é a pessoa mais interessante nesse filme. Se você for olhar para os vilões, eles só são maus porque eles são maus, eles querem destruir porque eles gostam de destruir e eles são consumistas e capitalistas e simplesmente isso. Não existe nenhum tipo de subjetividade, de profundidade, nada é explorado com relação às verdadeiras intenções, motivações, complexidades que existem em qualquer ser humano. E veja, eu pertenço ao grupo que acha Avatar lindo, que assistiu Avatar e queria morar em Pandora, que ficou deslumbrado com toda a tecnologia que é utilizada para fazer esse filme. E olha a ironia, James Cameron no filme defende a tese de que quanto menos tecnologia melhor, mas no filme ele utiliza a tecnologia de ponta, avança a tecnologia do cinema para fazer um filme que é contra a tecnologia, a ironia das ironias. Então, eu acho que esse é um filme bom, mas ele não é um filme excelente. Ele não é um filme excelente simplesmente porque os personagens são mal desenvolvidos e porque o tema é muito forçado, é tratado de forma superficial. James Cameron gastou muito tempo elaborando um mundo perfeito,
mas esqueceu de que um mundo perfeito não existe e que para convencer completamente a gente, ele deveria ter colocado alguns defeitos nesse mundo. Eu acho que a mensagem de Avatar, ela é excelente, mas é prejudicada pela forma como ela é entregue dessa visão utópica. O mesmo aconteceu com, por exemplo, a Mulher Rei, que fala do povo da Rumei e mostra as mulheres guerreiras desse povo como sendo guerreiras idealizadas que fazem de tudo para proteger o seu povo, quando, na vida real, eles mesmos, esse povo, também escravizava tribos rivais. Então, Avatar, de certa forma, é a TechPix do cinema. Praticamente todo mundo já assistiu, mas quase ninguém se lembra. Mas tem um filme do James Cameron que todo mundo se lembra porque foi um dos melhores que ele já fez. Alien, O Resgate. E nesse vídeo aqui eu falo sobre a personagem da Ellen Ripley e sobre como que ela se tornou uma das melhores protagonistas femininas da história, apesar de no começo ela ter sido um homem. Confere, um forte abraço e arrivederci.